Olá, então estamos aqui mais um dia com as três idades da vida interior. Ontem nós falávamos sobre a ação da graça, essa graça sobrenatural que vai agir sobre o todo da nossa vida, o todo da nossa natureza. Hoje temos uma questão a tratar também, que de certa forma ela nos inquieta aqueles que, não só aqueles que possuem já uma fé, né? Mas também aos outros que posteriormente podem acessar aqui. Por que nós temos tantas dificuldades diante desse conteúdo da fé, tá? Que adentra a nossa alma, e a gente acaba não fazendo isso? Primeiro porque, entenda bem, a fé não é uma mágica, tá? É um dom de Deus que toca todo o nosso ser e automaticamente vai depender também da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio ou da abertura que nós vamos dar a Cristo diante dessas questões. Nesse intermédio ali nós temos uma coisa chamada nossas concupiscências, que são as nossas inclinações para aquilo que é ruim, né? Para as paixões, também podemos chamar assim. E essas inclinações, elas passam pela nossa decisão. A gente precisa decidir, né, para onde e para o que nós vamos fazer, realizar as coisas. E nós também, às vezes, chamamos isso de tentação. Então, obviamente que ontem foi o Evangelho falando sobre isso, então a gente tem que ter essa questão diante daquilo que as coisas, as paixões gritam dentro de nós, nos propõem, a gente precisa decidir. E decidir, obviamente, contrário às paixões. Agora a grande questão é como é que eu posso decidir se eu não conheço? Tá? Então, conhecimento é essencial. Conhecer essas dimensões daquilo que é bom e do que é ruim, ele faz parte também do processo da vida espiritual. Eu preciso conhecer essas coisas. Não é à toa que a palavra conversão, a palavra do grego chamada metanoia, ela tem um sentido que é mudança de mentalidade. Eu só posso mudar essa mentalidade se eu adquiro, né, o conhecimento das coisas e busco compreender. Tá? É óbvio que também a gente não vai compreender tudo, porque a nossa inteligência ela é limitada, apesar de ser na escala aí da vida, dos seres que existem em escala alta. E a mudança de mentalidade requer buscar a sabedoria do alto, né? A sabedoria que criou a sabedoria humana. E ela é infundida dentro de nós, tá? E nos ajuda a compreender. Agora é óbvio que esta infusão que acontece ali, o dom de Deus, que nos ajuda a nossa inteligência a compreender os mistérios, ela necessita do auxílio. Por isso que Cristo deixou a igreja, deixou a sua doutrina, deixou os santos para que essas pessoas ali nos orientem, porque elas chegaram a um alto grau, tá, de vida espiritual, de vida interior, vida espiritual e de união com Deus. Por isso nós temos essas pessoas como referência também. Então, para que tudo isso? Para que a gente possa decidir de forma concreta, correta, para viver na amizade com Deus, viver a vida da graça. Então, é essencial que a gente precise entender isso. Tá? A fé ela não é apenas um ato que você reza e nada acontece. Você precisa meditar também nas verdades da fé. Tá? E a partir dali também tomar decisões que muitas das vezes essas decisões vão nos desagradar. E tem que desagradar. Quando Deus me propõe uma coisa e que isso dói em mim, são as paixões que estão gritando. O que é que eu faço? Eu me subjugo a Deus. Por quê? Deus jamais pode me propor uma coisa que não seja boa para mim. Obviamente que naquele momento a gente não compreende, mas posteriormente nós colhemos aqui os frutos da graça. Tá? Então tem um livro da irmã esse Vida Paixão do Cordeiro de Deus. Deixa eu tentar falar o nome dela de maneira mais precisa. Da Ana Catarina Ermerick, acho que assim se pronuncia. Ela vai trazer para nós uma perspectiva muito interessante sobre Judas. Tá? Isso está nas páginas 119 e 120. A 119, finalzinho da 119 a 120. Ele vai dizer aqui. Deixa eu achar aqui.
Quando Jesus falou a Maria acerca de Judas, vi muitas coisas em relação ao caráter deste. Era ativo e tendencioso, mas cheio de avareza, ambição e inveja. Representando aqui as paixões, os vícios, né? E não lutava contra as paixões, ele não decidia contra as paixões, apesar de estar com Jesus. Tá? Fizeram também milagres e curavam doentes na ausência de Jesus. Ou seja, Judas era uma pessoa que tinha, como os outros discípulos, grandes habilidades, grandes dons, mas infelizmente Judas ali ele estava as suas paixões. Essa questão que a gente precisa compreender da vida de oração. Se a vida de oração ela não melhora a minha própria vida humana e automaticamente não me aponta para Deus, eu automaticamente estou vivendo ali a superficialidade da vida de oração. Porque Judas estava ali, ele era uma pessoa também cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, podemos falar assim. Ele estava com Cristo, a própria graça ali encarnada em pessoa. Ele recebeu de Cristo o poder também de atuar, de curar. Isso está nos evangelhos, e é interessante perceber isso, mas, infelizmente, as paixões e a decisão dele de não obedecer a Deus, mesmo estando ali com Cristo, fez com que ele se tornasse posteriormente o traidor. Vamos lá, em São Lucas, capítulo 10, Jesus dá aqui poderes aos discípulos, tá? Quando ele envia aqui os discípulos. E Lucas capítulo 10, né? No versículo 17, quando eles voltam, fala assim para Jesus, né? Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei poder de pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. E nada poderá causar, e todo o poder do inimigo nada lhe poderá causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes são escritos no céu. Então a questão aqui é a união com Cristo. Esse é o ponto mais importante. Tá? O livro As 3 Áreas da Vida Interior, na página 42, o segundo parágrafo, ele vai dizer algo que nos chama muita atenção em relação às questões extraordinárias. Ele vai dizer assim: a graça santificante e a caridade que nos une a Deus em sua vida íntima são, com efeito, muito superiores às graças extraordinárias, como a profecia, o dom das línguas, que são somente sinais de intervenção divina e que, por elas mesmas, não nos unem inteiramente a Deus. São Paulo afirma muito claramente e São Tomás o explica muito bem. Aqui vale sobriedade na reflexão. Nós estamos falando aqui que os dons e os carismas não são importantes. As ações extraordinárias, elas não são importantes. Elas são sim, elas são de suma importância. Porém, elas não são a condição essencial para a salvação. Para a salvação das pessoas. Elas são um sinal, tá? Mas elas são, tem que acontecer isso essencialmente? Não. Ele não está dizendo isso, tá? Essas são consequências, tá? Da vontade de Deus, tá? Então a gente precisa ter essa sobriedade, porque esta busca este afã da exterioridade, das coisas extraordinárias, muitas das vezes elas nos prejudicam, tá? A grande questão aqui é a disposição interior. E como a gente vive a disposição interior da nossa vida prática, tá? Porque não adianta buscar coisas extraordinárias que Deus realiza e na nossa vida cotidiana você nem valoriza a vida, o ordinário que é extraordinário, tá? A vida de família, o trabalho, outras coisas aí. Então, não adianta nada, né? Realizar grandes milagres, mas o Judas, quando estava ali, por que não vende isso aí e tal, esse dinheiro? Então, na hora prática da vida cotidiana, ele não valorizava e não valorizou a própria presença de Cristo ali com ele. Então, isso não é uma apologia contra os dons, tá? Padre Pio tinha muitos carismas, a Santa Bernadette sob rosto. Porém, o que acontece? O objetivo ali eram os dons? Não. Aqueles dons eram apenas sinais daquela ação invisível que se tornava visível, da ação extraordinária de Deus que está ali. Então, é mais importante a vida deles, a dedicação que eles viveram, os ensinamentos que eles deixaram, do que esses elementos
É isso que dá a eles a graça da santidade, as virtudes heróicas. A gente precisa ter esta questão muito bem organizada, tá ok? Bem, eu vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Amanhã nós vamos continuar esta meditação sobre essas questões, que é a grande dificuldade que nós temos em relação à realidade visível e invisível, tá ok? Forte abraço, salve Maria, sigamos!